Beleza, gente. Sim, né, os encontros eles estão lá no Drive. Bom, então a carta ela é dividida em 9 partes. Né? Primeira parte aqui, detalhe, né, essa divisão foi feita aqui pelo José Trindade dos Santos. Como qualquer divisão, é arbitrária, né, tem os seus critérios, mas eu achei uma boa divisão. Então a primeira parte é a introdução, né? A segunda parte é o desenvolvimento das ideias políticas do Platão. Depois eu posso emprestar o livro para vocês anotarem. Terceira parte é a primeira visita do Platão a Siracusa. Quarta parte é a segunda visita. Quinta parte é os conselhos aos amigos de Dion. Sexta parte é a terceira visita a Sicília. Né? Sétima parte é uma tese sobre a inexpressibilidade da filosofia, né? Porque a filosofia não pode ser expressada. Oitava parte é o fim da terceira visita de Siracusa, e a nona parte é a reação de Dion, né, ao tirano Dionísio de Siracusa, quando ele tenta organizar uma expedição militar para desbancar o tirano. Né. Nós, na semana passada, né, vimos ali até a metade da quinta parte. A gente viu a introdução, desenvolvimento das ideias políticas, né, quando ele fala da juventude dele, de como ele conheceu Sócrates, do impacto de Sócrates na vida dele, né? E de como então ele vai até a corte do Dionísio I, pai do jovem tirano Dionísio II, e conhece o Dion, né? Conhecendo o Dion, um cara super bem intencionado, né? O Platão conversa com ele sobre essas ideias políticas dele do nascimento e volta para Atenas. Né? Quando o Dionísio I morre, o Dion chama o Platão e fala: Platão, agora é a chance, né, da gente aplicar tudo isso. O Dionísio II é jovem, acabou de assumir o poder, e agora a gente pode influenciá-lo, né, antes que outros o façam. Né? Então, antes que outros influenciadores o façam. É engraçado porque a gente tende a achar que essa profissão de influenciador é recente. Mas o Platão aqui ele está trabalhando como um influenciador, né, rivalizando com outros influenciadores. Né? Da mesma forma ali como as redes sociais disputam ali, né, quem vai te influenciar. Sempre existiu. Né? E nessa segunda visita, o que acontece? O Platão ele chega lá na ilha de Siracusa, né? Aliás, na ilha da Sicília, né, na cidade de Siracusa. E quando ele chega lá, 3 meses depois da chegada dele, o Dion ele é exilado. Ele entra em conflito com o Dionísio II e é exilado. E o Platão fica lá meio... Foi chamado aqui pelo Dion e agora, né, ele foi exilado, eu sou o próximo. Né? Mas o Dionísio II queria a amizade do Platão. E ele faz de tudo para conquistar a amizade do Platão. Né? Ele abraça o Platão, é uma pessoa bem, né, expansiva. Assim. Ele abraça o Platão, dá presentes, banquetes, chama o Platão para as festinhas. Mas quando o Platão vai ensinar filosofia para ele, ele, tem que fazer outra coisa. Ele não leva a sério essas discussões de filosofia do Platão. E aí, o pensamento que o Platão tem sobre isso não é que ele seja incapaz, né? Não é que ele seja desinteressado pela filosofia, mas é porque o Dionísio II teme ser enganado pelo Platão. Né? O Dionísio II ainda nutre uma opinião de que o Platão e o Dion estão tentando conspirar contra ele. Então ele quer a amizade do Platão, mas não quer correr o risco de ser enganado. Não quer influência. E o status da amizade, exato, mas não quer. Exatamente. Né? E aí o Platão, então, ele pede para ir embora, né, da ilha da Sicília. E o Dionísio tenta segurar ele com todas as forças, né? Ele proíbe que os barqueiros levem o Platão sem autorização dele, por exemplo. Né? Ele praticamente coloca ele em cativeiro ali na Acrópole, né, de Siracusa. Mas aí o Platão consegue convencer ele a deixar ele ir embora. Né? A ilha da Sicília estava enfrentando uma guerra, né, contra os cartagineses. Então o governo do Dionísio II estava sob muita pressão. Né? A pressão política, a pressão da guerra, né? E a pressão interna mesmo, com o Dion, com outras pessoas desafiando o governo do Dionísio II. Né?
Então, depois que a guerra dá uma acalmada, o Dionísio deixa o Platão ir embora. E aí ele volta para Atenas. Então, quando o Platão termina, né, essa narrativa da segunda visita, ele introduz os conselhos aos amigos e companheiros de Dion, né? Porque se a gente lembrar, o tema da carta é o seguinte, né? Amigos e companheiros de Dion, amigos familiares de Dion, escrevem para Platão depois da morte de Dion, buscando conselhos, né? Buscando tentar entender como é que eles podem usufruir das ideias políticas do Platão, como é que eles podem ajudar a cidade de Siracuse, né? Essa parte dos conselhos aos amigos de Dion, basicamente, né, o que a gente viu no encontro passado, foram os conselhos acerca da amizade e da lealdade, né? Então, o que o Platão diz? Ele diz, olha, o Dionísio I, pai do Dionísio II, né, o que ele fez? Ele tem um reino poderoso, conseguiu unir, né, conquistar todas as cidades da Sicília pela força, mas ele foi incapaz de ter um amigo fiel. E na primeira oportunidade, essas cidades se viraram contra ele, né, e ameaçaram o seu governo. Ele, né, o Dionísio I, passou essa educação para o seu filho. Então, Dionísio II, assim como ele fez com Platão, né, ele era todo ali de melindres com amizade, ele não queria ter uma amizade verdadeira, né? Ele não queria se fragilizar, se abrir ao ponto de ter uma amizade verdadeira, porque na concepção dele, uma amizade, né, compromete ali o exercício do governo. Mas o conselho que o Platão dá, né, para os amigos e companheiros de Dion, e um conselho que ele deu para o Dionísio II, foi esse, de ter por perto amigos fiéis, né, sem os quais não é possível você fazer nada, né? Então Platão diz, né, olha, qualquer empreendimento, sobretudo o empreendimento político, ele deve ser acompanhado por amigos, por quê? Né? Porque, essencialmente, a política ela diz respeito à fraternidade. Se você faz um empreendimento político sem fraternidade, sem, né, amizade, lealdade, né, sem esse tipo de virtude por perto, não é realmente um movimento político, né? Você vai estar lutando não pela fraternidade, não pela amizade e união dos povos, mas por qualquer interesse mesquinho, né? Por expandir terras, por, né, enfim, qualquer interesse político egoísta, de certa forma. Então, primeiro o conselho do Platão a esses amigos de Dion é que eles recolham, né, consigam fazer amigos fiéis, que tenham em mente o mesmo objetivo que eles, né? E aí nessa parte a gente vai ver também, né, a continuação do conselho, que a amizade verdadeira, como é que ela é feita? A amizade verdadeira não nasce no bar, né? Platão diz, a amizade verdadeira não nasce, sei lá, num culto religioso, ou, qual é a palavra que ele usa aqui? Em saídas, né? Enfim, Ócio. No ócio. Amizade de ócio. A amizade verdadeira, Platão vai dizer, surge através da filosofia, né? Porque a filosofia ensina as pessoas a, nessa busca da verdade, dialogarem umas com as outras sem inveja, sem querer desbancar o outro, né? Sem querer vencer o argumento, a discussão, porque o objetivo da filosofia não é vencer uma discussão, por exemplo, né? Mas é que juntos possamos buscar a verdade. Então a filosofia é capaz de gerar esses laços de amizade. Então ele diz, né, procurem amigos, mas amigos como Dion fez, amigos pela filosofia. O que mais a gente viu? Ele dá o exemplo, né, do reinado do rei persa, né, Dário I, ou Dario I, né? Porque o que o Dário fez, né? Detalhe, né, é muito difícil vocês verem um grego elogiando um persa, principalmente nessa época, né? Mas o Platão elogia o Dário, porque ele diz o seguinte, olha, o Dário ele teve um império imenso, o império persa naquela época imenso. E o que o Dário fez? Dividiu o império, ele não quis tudo para ele não teve medo, né, de confiar em outros. Então ele dividiu o império em 7 partes, e todas essas 7 partes eram amigas entre si. Por isso que o Império Persa pôde
prosperar, né, ao longo do tempo. Quando um governante morre, outros se reúnem não para tomar o poder naquela região, mas para eleger um próximo amigo, né? Então a sucessão deve ser feita dessa forma. Bem, então já entrando no tema de hoje, né? O Platão ele vai começar a falar sobre o acontecimento da morte de Dion, né? Então ele diz, né, que um pouco antes do fim da segunda visita, se não me engano, um pouco antes do fim da segunda visita, o Dionísio II se convence a deixar o Dion voltar do exílio, né? Então ele havia exilado o Dion nos primeiros 3 meses da estadia do Platão lá na ilha, e depois ele falou, não, tudo bem, pode voltar, né, Dion? Então ele permite que o Dion saia do exílio, né? Só que quando o Dion sai do exílio, ele passa um tempo na corte do rei Dionísio, ainda assim, né, há alguns atritos, tal. O Platão ele volta para Atenas, e um tempo depois, quando a situação está um pouco mais estável, quando eles estão quase ali, né, o Dion e o Dionísio em amizade, basicamente o que acontece é que o Dion é assassinado por 2 amigos, né? 2 amigos que vieram com ele da cidade de Atenas para ajudá-lo, né, nessa empreitada. Só que era um amigo de ócio, né? Um desses, o Platão não menciona na carta, né? Mas deixa eu puxar o nome dele aqui. Esqueci o nome do rapaz. Mas um desses era inclusive membro da academia do Platão, né? Então o Platão ele não chega a mencionar esse fato na carta, mas ele de alguma forma tenta compensar isso dizendo, né, 2 cidadãos atenienses traíram Dion, mas eu sempre fiquei ao lado dele, barrando a influência do Dionísio, né, sobre ele. Então o conceito do Platão vai nesse sentido, né? Ele diz aos amigos e companheiros de Dion, olha, né, vocês viram a forma como Dion morreu, né? Traído por aqueles que ele deixou serem amigos, mas que não eram amigos feitos pela filosofia, né? E aí ele diz, né, a verdadeira amizade ela se constrói, né, pela prática conjunta da filosofia, porque a filosofia mais do que tudo consegue ser um canal de fraternidade, né, unindo os seres humanos pela parte que eles têm de melhor, né, pelo exercício da razão, pela busca da verdade, pelas virtudes, né, pela prática das virtudes, pela busca da sabedoria. Então a filosofia é capaz de unir os seres humanos por essa parte, né? Então o conselho do Platão vai nesse sentido, a amizade, né, a lealdade. E a segunda parte do conselho é que esses amigos e companheiros de Dion encontrem um meio, né, alguma maneira de elaborar leis para a ilha da Sicília, né, para a cidade de Siracusa. Porque sem as leis, o governo do Dionísio ele é arbitrário, né? Então o tirano, o que é o tirano, né, na concepção grega da palavra? Tirano é aquele que governa sem uma legitimidade jurídica por trás. Então ele é um rei, né, que governa ou por sucessão parental, mas ele não tem as leis estabelecidas, né? Você não tem ali as regras da cidade, é tudo da cabeça do cara, né? Ele manda, desmanda e tudo certo, tá? Então o que Platão diz é que se estabeleçam leis para que Dionísio II não tenha a autoridade de um tirano, né? E que aos poucos a cidade de Siracusa consiga organizar essas leis para que eles vivam da melhor forma possível, né? Porque isso é uma coisa que o Platão ele defende, sobretudo no Diálogo das Leis, na República também, né? Ele diz o seguinte, bom, se as leis são feitas de acordo com o bem, com a ideia do bem, né, respeitar essas leis equivale a você se colocar ali no caminho, né, que, sei lá, no Dharma, por exemplo, né, para usar um outro conceito que não é grego, mas é se colocar nesse caminho da justiça, né, no reto caminho.
Ok? E aí ele diz, ó, por que devem ser elaboradas essas leis? Né? Quais são as consequências de você ser liderado por um déspota, né? Por um tirano? Aqui eu vou ler um pouquinho, em 334D. Aqui nessa minha edição é página 71. Ser submetido a déspotas, né, não é o melhor para os que se submetem, nem para os que são submetidos. Eles mesmos, bem como os filhos dos filhos e os descendentes, né, mas é experiência totalmente nefasta, caráter de almas mesquinhas, porque tais corações, né, os corações dos déspotas, amam rapinar as coisas pequenas e vis, por não serem conhecedores das coisas boas e justas para o futuro e presente, sejam divinas, sejam humanas. Né? Então o grande problema do tirano, aqui e na República também, é que o tirano ele não tem conhecimento sobre o que é realmente bom. Por isso que ele busca aquilo que aparentemente, né, é mais agradável aos sentidos, né, a ânsia dele por poder e tal. Porque se ele soubesse realmente o que é realmente bom, se ele tivesse um conhecimento filosófico, né, ele não buscaria, né, não violaria a sua alma buscando essas coisas vis, né, mesquinhas. E aí ele apela, né, ele faz um apelo, ele diz, olha, dessas coisas eu tentei persuadir primeiro Dion, depois Dionísio, e em terceiro lugar vocês agora. Né? Aceitai-me por Zeus, terceiro salvador. Na religião grega, quando você queria fazer uma oferenda, né, havia um hábito de se oferecer a um aspecto de Zeus, né, que era Zeus Soter, né, Zeus Salvador, Redentor. Porque, como se fosse assim, né? Você oferece para o primeiro, o segundo e o terceiro salvo, na concepção religiosa da Grécia. Tendo considerado Dionísio e Dion, dos quais um, por não me aceitar, não vive bem agora, e o outro, por me aceitar, ter morrido, ficando bem em relação àquele que busca o que há de melhor para si mesmo e para a cidade. Pois sofrer, ainda que se sofra até o fim, é correto e belo. Se sofre por isso. Na verdade, e aí o segundo apelo dele é no seguinte sentido, né? O primeiro apelo, então, a esse terceiro salvador, essa concepção religiosa grega de que agora o terceiro que vai me escutar vai dar certo, né? E o segundo apelo é sobre a imortalidade da alma, né? Então ele diz, ó, na verdade, é preciso sempre crer nas antigas e sagradas palavras que nos revelam ser alma imortal, e que quando libertada do corpo, vai até o julgamento e paga com maiores castigos. Por isso, há que considerar ser menor mal sofrer do que cometer os maiores erros e injustiças. Né? Então aqui novamente, né, a concepção que a gente viu na República, de que para a alma é melhor você sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Porque quando você comete uma injustiça, você abre mão de um princípio da alma, né? Você viola a sua alma. E sofrer uma injustiça, você não está, a sua alma não está sendo atingida. O que está sendo atingido é o seu corpo, né? A sua vida aqui na Terra, mas a sua alma está intacta. Agora, quando você comete uma injustiça, você escolhe violar a sua alma, né? Você escolhe corromper a sua alma para um ganho material, qualquer tipo de ganho. Então, por isso é muito melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, né? Coisas que o avarento, o homem pobre de espírito, não ouve, e caso ouça, ri disso, achando correto rapinar, predar, né, de toda parte, sem pudor, tudo o que quiser, como um animal, comer ou beber ou saturar-se de prazer servil e ingrato, falsamente tido como amor carnal. Por ser cego, não vê que a essas coisas se segue a impiedade dos atos, mal que sempre se segue a cada ato injusto. Ok? Então esse é o segundo apelo, né? Segunda justificativa, digamos assim, da elaboração das leis, né? De você não deixar um tirano governar. Quando o tirano governa, ele tiraniza a si próprio e aos outros, né? E o tirano é aquele que mais se prejudica com o exercício da tirania. Porque, como eu falei, ele comete a injustiça, né? Os tiranizados podem simplesmente sofrer injustiças, né?
Mas o tirano é aquele que comete a injustiça, por isso ele é o maior prejudicado. Nesse caso, então, quem não aceita um ato tirânico também está sendo generoso, né? Sim, porque não permite que aquela pessoa se... deixar o outro Exatamente. continuar tiranizando, você está deixando de se afundar. Exatamente. Por isso que o Platão vai dizer o seguinte agora, né? Quando ele fala isso pro Dionísio, né? E o Dionísio não o escuta, o Platão ele se irrita, né? Com Dionísio e com os inimigos de Dion. Ele diz, olha, esse pessoal, né? Tá fora do eixo. É o pior tipo de ignorância, né? O pior tipo de ignorância é quando você escolhe ser ignorante. Há uma ignorância que você não escolhe, que é quando simplesmente você não sabe, né? Mas quando você escolhe ser ignorante, quando você escolhe fechar os ouvidos, aí realmente não há o que fazer, né? E o Platão disse, né? A gente viu no último encontro, que se alguém, né, pede o conselho dele, mas age dessa forma, com essa ignorância que se escolhe, Platão disse que não ajudaria, nem se fosse filho dele, né? Ele não ajudaria nessa trilha filosófica, porque é necessário o compromisso, né, para trilhar essa trilha. E querendo ou não, o discípulo é um filho espiritual. Também. Você está deixando a segurança ali para ele, que é o conhecimento. E aí, ele já, me irritei, né? Por quê? Era grande o seu poder, era grande o poder que o Dionísio tinha. Porque se nele realmente tivesse surgido filosofia e poder juntas, né, teria iluminado suficientemente a opinião de todos os seres humanos, helenos, né, gregos ou bárbaros, acerca da justiça, e teria estabelecido para todos a verdade, 2 pontos, né, a verdade, que jamais seria feliz a cidade ou o ser humano que não conduzisse a vida com prudência pela justiça, né, seja por possuí-la, seja por ter instruído e educado justamente nos costumes que governam os homens piedosos, né. E aqui é uma alusão também, né? Aqui o pensamento político do Platão está totalmente de acordo com o que a gente viu na República, né? Aqui lembra, né, aquela passagem da terceira onda da República, né, no livro 5º. Platão diz o seguinte: os males da humanidade não cessarão, né, não chegarão ao fim, enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis, né? Então, ou seja, se quem detém o poder não tem o conhecimento filosófico, há um problema, porque ele vai usar o poder para tudo, menos para os exercícios da fraternidade, para os exercícios, né, do melhoramento da humanidade. Então, o Platão fica irritado por isso, né, uma espécie de frustração. Ele fala, nossa, ele tinha tudo, né, para ser isso, né, o rei filósofo. Certo? E ele diz, né, esse foi o mal causado por Dionísio, o resto, nenhum mal me faria ao lado disso. Mas qual é? O Juliano também. O apóstolo? Sim. Só para continuar com essa irritação, né, o Platão diz o seguinte, olha, né, esse foi o mal causado por Dionísio e por aquele que matou Dion, né? Então ele se irrita com Dionísio e com o assassino de Dion, né? Lembrando que eram associados do Platão, né? Aquele que matou Dion, sem saber, foi executor do mesmo que o Dionísio fez. Pois eu sei bem, tanto quanto é possível um homem dar garantia acerca de homens, né? Que se Dion tivesse mantido no governo, jamais se teria voltado a outro regime de governo que não fosse esse. Primeiro tendo limpado Siracusa, sua pátria, depois de ter afastado dela a escravidão, fê-la livre dessa forma. Então ele diz, né, que caso realmente Dionísio tivesse sido deposto por essas leis que seriam estabelecidas, e se Dion se incorporasse ao conselho da cidade, ele melhoraria, né, a cidade de Siracusa. Mas aquele que matou Dion, achando que estava fazendo bem, achando que estava, né, livrando a Siracusa de um mal, acabou ajudando Dionísio, né, nessa empreitada de eliminar a oposição. Que significa atrapalhar Dionísio, né?
Ou seja, os caras já estavam chafurdando na lama, o outro foi lá e... Exatamente. E alimenta ainda essa atmosfera de traição, né? Como é que você vai ter uma amizade se o cara que você estava agora se aproximando foi traído por um amigo? Né? É uma queda de fé completa. Né? Tanto que o Platão fala aqui, né, que parece, né, que agora alguma divindade ou algum espírito de vingança se abateu com ilegalidade, impiedade e sobretudo com a ousadia da ignorância. Nascendo todos os males em que tudo estão enraizados e germinam e ao fim produzem um fruto amarguíssimo, né, amaríssimo. Ok? E aí depois, né, desse pessimismo é até engraçado que na carta ele percebe, né, nossa, caiu ali, né, e aí ele diz, mas agora chamemos pelo bom augúrio, né, ele diz, bom, agora vamos chegar na parte boa. Ele vai começar a falar, né, pela terceira vez, né? Ele diz, ó, pela terceira vez, portanto, aconselho que imiteis Dion, né? Então que se unam, né? Que unam a cidade e busquem um meio de elaborar essas leis. E aí ele dá uma sugestão sobre esse modo de elaborar essas leis, né? Lembrando que a sugestão que condiz, né, o processo temporal ali dele, né? Mas o que Platão sugere é que sejam escolhidos, né? Sejam escolhidos 50 dos melhores cidadãos da cidade, né? Daqueles de famílias já tradicionais, com antepassados que fizeram grandes feitos, né? Aqueles que têm uma grande família, né? Então mulheres, crianças, tal, juntos, né? Ou seja, não pode ser alguém isolado, também tem que ser alguém inserido no ambiente da cidade, né? Reúnam esses caras, criem uma espécie de conselho de legisladores, né? Porque assim, né, através desse conselho de legisladores é possível você criar um critério, né, elencar um critério para essa cidade, ok? Ele está falando de uma constituição. É uma constituição, sim. Sim. O Brasil, por exemplo, a primeira constituição foi no Dom Pedro I, né? Sim. Para que ele não fosse um governo ditatorial no sentido de que a lei era ele, né? Sim. Ele não ditasse as leis. Né? Aí fizeram a primeira constituição. Sim. Tinha lá um poder moderador. Né? Sim. O que ele sugere é a criação de uma constituição, né? Esse conselho de legisladores, os legisladores fazem leis, né? É a mesma coisa que o legislativo aqui, né? A diferença aqui, né? Se a gente for ver na República, o que o Platão considera um legislador, né? O legislador, ele idealmente seria alguém que conhece o bem, né? Porque ele só consegue elaborar regras que respeitem o que é o bem, não fazer lei besta, tipo, você não pode usar tal corte de cabelo. Ou usar o mesmo corte de cabelo, como acontece com o exemplo. É verdade. Já leis naturais, né? Que leis têm natureza. Exatamente, que sejam leis que respeitam essa justiça como lei cósmica, né? Não como norma, como acordo entre seres humanos. Beleza. Então, estabelecidas as leis, tudo está nelas. Enquanto os que vencerem se mostrarem mais submissos às leis do que os que foram vencidos, tudo será pleno de salvação e de felicidade, e será refúgio contra todos os males. Ou seja, né, se aqueles que elaboram as leis se mostram extremamente submissos a essa lei, não é porque você escreveu a lei que você está acima dela, por exemplo, né? Se aquele que elabora a lei se coloca submisso à lei, aqueles que não elaboraram, né, não participaram desse processo de escrita das leis, também vão se mostrar submissos. Bem, então aí, né, ele inicia, ele faz uma pausa, né, no conselho da carta,
Então esse foi o conselho que Platão passou para os amigos e companheiros de Dion. E ele agora vai continuar narrando, né, a empreitada dele até Siracusa. E ele diz que ele, depois, né, que ele voltou para a cidade de Atenas e que Dion já havia retornado do exílio, né, ele parte, né, e o Dionísio, né, o tirano, promete chamá-lo de volta. Ele diz: ó, Platão, pode ir e tal, mas se acontecer alguma coisa, né, daqui a pouco eu te chamo. E o Platão volta para Atenas completamente desiludido, né? Falando: não, esse cara já não tem mais jeito, né? Irritado, né? Conforme a gente viu. E aí, o que acontece, né? Depois de um tempo, o Dionísio pede para que o Platão volte até a ilha da Siracusa. E esse pedido do Dionísio estava assinado embaixo por Dion, né? Então Dion e Dionísio haviam se unido para pedir que o Platão voltasse, né? Como se não bastasse, o Dionísio ainda pede para que um outro amigo do Platão, o Arquidemo, que era um pitagórico, um dos últimos pitagóricos da época, vá também, né, escrever ali embaixo da carta falando: Platão, né, pode vir, agora está tudo bem. E o grande chamariz para essa vinda do Platão era que o Dionísio teria feito progressos em filosofia, né, que agora sim ele estava engajado, ele estava ali nas discussões, interessado, né, não estava mais com melindre, que agora sim ele tinha feito um progresso. Dizem até que ele tinha publicado um livro, né, sobre filosofia. Estava ali. Bom, e esse pedido dizia o seguinte, que para que o Platão viesse imediatamente, né, e que depois, ali de mais ou menos um ano, o Dion iria também para a ilha da Siracusa. Platão, quando recebe a carta, ele fica completamente falando: não é possível, né? Não é possível que eles estão me pedindo de novo. Então ele se agasta com os dois e ele, a primeira impressão dele é que ele não vou, né? Porque ele desconfia que o quê? Que a soberba do Dionísio, né, que essa arrogância do Dionísio, esse sentimento, né, de ser grande e tal, ofusque o seu entendimento pela filosofia, né? Não basta, né, o interesse. É necessário o interesse, o compromisso, mas é necessário também saber ouvir, né? E Platão desconfia que essa soberba do Dionísio ofusca o entendimento dele em filosofia, né? E ele diz aqui, ó, né, ele não era de modo algum inepto, né, inábil à filosofia. Ele tem a capacidade de aprender e é espantosamente cheio de soberba. Agradavam-lhe igualmente as coisas que se diziam e envergonhava-se de ser manifesto que nada tinha ouvido enquanto eu lá residia, né? Então, ele gostava da filosofia, mas ele também se envergonhava de não ter aprendido nada com Platão no tempo que ele esteve lá na ilha da Sicília, né? E aí o Platão desconfia que ele queira aprender filosofia não por real interesse, mas por soberba, para dizer: olha, né, agora, eu vou ler aqui que é mais claro. Daí um tempo veio-lhe o desejo de me ouvir mais claramente, e ao mesmo tempo a soberba o impelia, porque não me tinha ouvido na minha estada anterior, como explicamos nas palavras ditas há pouco assim, né? Quando cheguei a salvo a casa, cidade de Atenas, né, pela segunda vez, recusei o seu chamado, como disse há pouco. Pareceu-me que Dionísio, pela soberba, aspirava a que jamais alguns parecessem pensar que eu desdenhava da sua natureza e índole, e ao mesmo tempo, que conhecedor do seu modo de vida, o desprezasse e não mais quisesse ir para junto dele. Então ele sabe, né, ele percebe pelo tom da carta, que o Dionísio percebe que Platão não gostou do modo como ele vivia, né? Porque para Platão, né, a prática da filosofia não era só uma prática intelectual, né? Era necessário sabedoria, né, na vida privada também, né? Então uma limitação com os desejos, né? E sabedoria da vida privada, né? Não adianta você estudar filosofia e se entregar ali a festas, banquetes, tal, né, ao luxo, o dia inteiro e tentar, né, achar que isso vai te passar o ensinamento. E aí o que acontece, né? Agora, né, Dionísio enviou-me, né, dessa terceira vez, uma trireme, um barco, né? Das últimas vezes o Platão ele pagou a viagem no bolso, né? Foi lá para Siracusa.
Dessa vez ele enviou uma trireme para facilitar a viagem. E... Pagou o Uber, né? Cortesia, né? E aí nessa trireme, né, tava o Arquídemos, que era quem o Dionísio achava que o mais prezava entre os sicilianos, um dos discípulos do Arquitas, né? Arquitas é um dos pré-socráticos, Arquitas de Tarento. Além de outros conhecidos meus sicilianos. E todos os conhecidos, né, que estavam lá na trireme fizeram o mesmo discurso, o de quão admiravelmente Dionísio estava entregue à filosofia. Ok? Então Dionísio manda um barco para Platão com todas as pessoas que ele gostava da ilha. Né? Falando, venha Platão para a ilha. Né? É quase cômica, né? Mas foi isso. Comissão, né? Nossa, uma embaixada. Uma embaixada. Para buscar o Platão. E deve ser engraçado, né? Porque o Dionísio escolheu aqueles caras a dedo, né? Ó, o Platão gosta de você, né? Vai lá. Chama ele. Eu estou passando aqui pra gente não perder nada. Então ele disse que o Dionísio manda várias cartas, né? Onde ele diz, né, menciona algumas e diz: seria longo e fora de propósito repetir as outras, né? Mas mais cartas me chegavam de Arquitas e daqueles de Tarento, que elogiavam a filosofia de Dionísio, dizendo que se eu não fosse agora, quanto prejudicaria a amizade nascida neles por Dionísio por meio intermédio, a qual não valia pouco em termos políticos, né? Então o Platão, no tempo que ele esteve na Sicília, ele meio que mediou a conversa do Arquitas e do Dionísio, né? E aí o Arquitas manda uma mensagem para ele dizendo: olha, Platão, vai lá, ajuda o cara, né? A gente virou amigo por sua causa, né? Não faça pouco caso. Eis os chamados que há tempo vinha recebendo, tanto os que me atraíam desde a Sicília e Itália, quanto os de Atenas, simplesmente suplicando, como se me expulsassem de lá, e sempre com o mesmo discurso: é preciso não trair Dion nem os hóspedes e companheiros em Tarento. Veio-me então à mente que não era de espantar que um bom homem, né, que um homem ainda jovem, entendendo um discurso de feitos dignos, como bom discípulo, chegasse ao amor da melhor vida, né? Era, pois, preciso averiguar claramente de qual dos modos agir. Se as coisas eram assim, não traindo nem me tornando responsável por tal vexame, enorme na verdade, e se realmente essas coisas eram ditas por alguém. Então ele tenta avaliar se aquilo que está sendo dito é realmente verdade, né? Porque se fosse verdade, se realmente Dionísio estava entregue à filosofia e Dion ali estava solicitando a volta do Platão, seria, né, inadequado ali, né, você deixar na mão esses caras. E ele diz, né, que parti tendo-me protegido com este raciocínio. Ia muito apreensivo, com maus presságios. Ao chegar, ele levei a taça ao terceiro Salvador. Isso online naquela época, né? É. Estava te dando aula. Daqui, né? Uma tradição diplomática. É. Outro como marcaria ponto de lá, né, para saber realmente é verdade. Não tem jornal, não dá para saber se é verdade. E aí Você confia nas pessoas, né? Ele escolheu bem as pessoas. Mas... E aí chegando lá, o Platão vê o Dionísio, né, cumprimenta o Dionísio e quer saber então, afinal de contas, qual que é o interesse dele pela filosofia, né? E lê a obra que o Dionísio tinha publicado. E aí a gente entra na parte aqui, ó, daquelas 9 que eu falei para vocês, de por que a filosofia não pode ser expressa, né? Então, qual que era a questão? O Dionísio, ele produz uma obra comunicando uma série de ensinamentos da filosofia, né? Uma série de verdades que ele havia descoberto. E o Platão, ele disse que, bom, esse cara não aprendeu nada, né? Agora, isso é importante porque é uma coisa que não aparece em nenhum dos diálogos do Platão, né?
e é a grande questão sobre a legitimidade da carne. Né? Esse barulho. Qual que é a questão? Aqui na carta 7, a partir de agora, o Platão ele vai defender que a filosofia, os ensinamentos da filosofia, as verdades descobertas pela filosofia não podem ser falados, só podem ser vividos. Né? Por que é a grande questão de legitimidade da carta? Né? Porque isso não aparece em mais nenhum dos diálogos. Há alguns diálogos onde essa tese é meio que confrontada, né? Como se fosse uma passagem contraditória. Uma dessas passagens, por exemplo, é na República, né? Quando então Sócrates ele enuncia teses, ainda que provisórias, mas ele diz que a filosofia pode ser estudada, pode ser dialogada, pode ser conversada, comunicada, né? Ensinada. Mas as passagens que estão na República não são decisivas para determinar isso, porque esse ensinado, né? Isso que eu falei, que o Sócrates disse que a filosofia pode ser ensinada, para o Sócrates só pode ser ensinado para quem já está grávido, né, da sabedoria. Então há uma parcela da filosofia que não se ensina, que não se fala, né, só se vive realmente. Outra passagem que diz sobre isso, né, é no diálogo Fedro, que a gente não viu ainda, mas espero que a gente veja ainda esse ano. Onde o Platão ele diz o seguinte, que erra, né, que está equivocado a pessoa que acha que pode aprender filosofia, estudar filosofia, lendo alguma coisa. Que ele diz, olha, a escrita filosófica ela só serve para uma coisa, para lembrar você do que você já sabe. Se você está lendo alguma coisa, né, escutando algum ensinamento que você não viveu ainda, ele vai passar reto, né, ele não vai entrar em você. Então, a função da escrita filosófica para Platão é simplesmente de relembrar, né, você o que você já sabe. Ou então, fazer com que você passe por outro caminho para chegar onde você já sabe. Mas não se aprende ou se ensina a filosofia através da escrita, né, somente através realmente da vivência, do ensinamento. Essa é a questão da legitimidade da carta, né? Acho que é a maior de todas, né? Porque essa tese não se encontra em outros diálogos de maneira decisiva, né? Mas a gente consegue inferir aqui ou ali, e vai dar a opinião de vocês também, né? Alguns que vão ler os diálogos vão falar, bom, isso Platão não teria dito, né? Isso está contraditório. Outros falariam, bom, isso é possível, né? Basicamente, só para enriquecer a compreensão de vocês, essa discussão também entra dentro da discussão sobre as doutrinas não escritas de Platão, né? Dizendo que os diálogos eles seriam formas de exercício filosófico, de relembrar então o que você já sabe, mas que foi aprendido, né, através dessas doutrinas não escritas. Então, de que na academia, e isso porque eu estou falando que é uma teoria, né? Porque não se sabe ao certo, né? Que na academia haveria um tipo de ensino, né, iniciático ou filosófico, isso que a gente tem aqui, né, realmente de função de vivência, né, um exercício de convivência, de trabalho interno desses ensinamentos. Mas disso a gente não pode dizer com certeza porque não há registros. Né? Seria até meio absurdo, né, registro de uma filosofia não escrita, né? Uma filosofia vivencial. Né? Então, por isso que há essa discussão. Aí os estudiosos ficam, né? Será que há doutrinas não escritas do Platão ou será que não? Né? Alguns falam, não, eles produziam diálogos, né? Eles estudavam texto. Sinceramente, eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que havia também, né? Até porque essa ideia de você estudar texto é uma ideia que seria meio impossível, né? Em uma cultura como a dos gregos, que é intimamente ligada à cultura oral do mito. Para vocês terem uma ideia, papel, né, era uma tecnologia recente para os gregos. Claro que já era conhecida pelos egípcios há muito tempo. Mas no Fedro, por exemplo, a gente vê que o papiro, né, ele é uma tecnologia recente. O
Pedro, ele está andando com o livrinho dele como se estivesse andando com o iPhone, assim, na rua, né? Entendeu? Que isso! E fascinante, né? Então, Nossa, o Pedro! Um bolo de papiro enorme, né? Então, perigo até de roubarem. Mas os gregos, eles eram profundamente ligados a essas culturas não escritas, né? Você tem, por exemplo, as culturas religiosas, da qual a gente sabe que Platão era profundamente ligado também, dos mistérios, né, de Eleus, dos quais todo né, adepto aos mistérios tinham que manter um voto de silêncio, né? Então não podiam comunicar aquilo que eles haviam vivido. Olha que semelhança, né? Então você só pode viver, não pode falar, né, sobre o que você viveu. A questão de ele ser iniciado também se supõe, né, ou tem alguma coisa. Nos mistérios? Então, se supõe, mas é uma suposição quase que certa, porque as passagens, há uma série de piadinhas internas sobre os mistérios, há uma série de referências que seria impossível para um não frequentador, alguém alheio a essa cultura. Né? Alguém da Índia, por exemplo, não faria. E aí é especificamente de Eleusis? Eleusis, na verdade, era... Isso pouca gente sabe, né? Os mistérios de Eleusis eram os mistérios da deusa Deméter. Era a deusa que era adorada na cidade de Eleusis. Haviam vários outros mistérios que depois surgiram, né? Mas esses aos que o Platão se refere, aparentemente estão ligados a essa cultura do orfismo, né? Os mistérios de Deméter, ligados a essa imagem simbólica, né, da descida ao Hades, do resgate de alguma coisa preciosa lá nessa região profunda, né, nessa região misteriosa, e depois a ascensão, né, a entrega dessa coisa para a humanidade. A gente vê isso na República, por exemplo, né? Qual que é a primeira palavra da República? Vocês lembram? Esse homem é o que Deus. Desci, né? Percebe? Platão, ele sugere várias vezes é isso, né? O que mais você perguntou? Eu ia responder uma coisa. Não, eu acho que é de Eleusis. De Eleusis. Sim, provavelmente o mistério de Eleusis. E haviam outros nessa mesma época? Sim, os mistérios de Dionísio, por exemplo. Os mistérios de Dionísio eram os mistérios pop, né? Comemorados nas tragédias. As tragédias, por exemplo, são os textos, né, dos mistérios de Dionísio, dos rituais, das festas de Dionísio. Né? Que tem a ver com reconhecer essas coisas ancestrais também? Tem a ver com sombras também, né? Com sombras, porque, né, o Dionísio, ele é o deus estrangeiro. Integrar, né? Essa integração. Sim. Como é que aparece, por exemplo, tem uma tragédia que é As Bacanas, né? Que fala sobre esse mistério de Dionísio de forma mais direta, né? As outras falam também, mas de forma indireta. Basicamente é o seguinte, o Dionísio se apresenta como um estrangeiro na cidade, tentando colocar o seu culto, né? A sua adoração. E aí há uma resistência do rei, lá o Penteu, no caso. E esse rei, ele é superado pelo deus. Né? Ele, por não aceitar a presença de Dionísio, ele acaba enlouquecendo. Qual é a moral da história? Por muito tempo, por Dionísio ser considerado um deus estrangeiro, né, para os gregos, achou-se também que Dionísio era um deus estrangeiro. Tinha vindo de outra região, né, de outra cultura, enfim, tinha sido incorporado pela religião. Mas, na verdade, o Dionísio é um dos deuses mais antigos da Grécia, né, dessa região da Grécia. Então, qual que é a questão? Isso de ser um deus estrangeiro é simbólico, né, porque o mistério de Dionísio é essencialmente para você reconhecer uma parte dentro de você que você não conhece, a parte estrangeira em você. Né? É esse conhecer a si mesmo a partir dos mistérios de Dionísio. Né? Seria como se alguém dissesse assim, não, o demônio está te tentando para fazer isso, você tem que negar, não, isso é uma parte minha que eu tenho que trabalhar. Exato. E superar para integrar. Exatamente, é o conhecimento da sombra, né? O conhecimento da
sombra desse estrangeiro. Pra vocês terem uma ideia, o deus Apolo é um deus mais recente que o deus Dionísio. O deus Apolo é tido como mais grego, raiz, assim, mas ele é um deus mais recente. Né? Dionísio é ainda mais antigo que essa ideia de proporção. Né? A Sicília, nessa época, ela era um país, ela era vista como o quê? Então, porque não existia Itália, nada. sim. Na ilha da Sicília, você tinha várias denominações de povos. Né? Os gregos referem a essas denominações como bárbaros, né, no geral. Não gregos. Não gregos são bárbaros. Nunca foi Grécia. Sim, barbaros, né, em grego é uma palavra, não tem sentido pejorativo, é só aquele não grego. Né? Diferente, por exemplo, de Xenós. Xenós era o não grego, mas que habitava em uma cidade grega. Tá? Então, barbaros era o não grego que habita ali na cidade não grega, na cidade bárbara, por exemplo. Né? E aí, o que acontece? No período, ninguém sabe exatamente o período, mas houve um período na história da Grécia onde ocorreram viagens, expansões, né? A época das colônias gregas. E aí eles estabeleceram colônias na Jônia, né, que é a região ali da Turquia, estabeleceram colônias perto onde seria a Fenícia, né, que é mais ou menos o que hoje é a região do Levante, né, Palestina, e na região da Sicília, da Itália, ali, né, da costa da Itália. Eram colônias gregas, então cidades que os gregos haviam fundado naquelas regiões. Provavelmente, várias partes daquela região, né? Da Trácia também, né? E eram consideradas populações gregas, né? Apesar de não estarem hoje no que a gente chama de Grécia, mas eles consideravam gregos. Né? Isso, a Sicília. Era uma colônia, então. É uma colônia, mas não no sentido que a gente dá hoje para colônia. Exploração. Era uma colônia de povoamento. Tá. Então, alguns gregos tinham ido lá e fundado essa cidade. Era uma Grécia à distância. Sim. É que hoje, como há o país da Grécia, né, a gente esquece isso, mas os gregos naquela época não se consideravam um país, né, mas uma cultura, um povo. Mesmo nessa região que a gente chama de Grécia, já tinha cidades independentes. Era uma outra cidade independente, mas que tinha surgido depois. Todas as cidades naquela época eram independentes. Né? As polis, por exemplo, significam, né, cidades independentes. Uma cidade-estado, uma cidade com o próprio rei, legislação, exército. Então eles não eram bárbaros? Não. Tá. Não eram bárbaros. Mas aí não, né? Cada uma dessas colônias tinha o seu próprio governante, que obedecia a um governante maior, ou não? Cada um? Não, independentes. Né? Você poderia ver uma confederação, né? Por exemplo, né? na época quando Atenas ganha dos persas, a cidade fica muito forte, muito grande, muito rica. Né? E ela consegue estabelecer uma confederação. Então Atenas passa a solicitar, por exemplo, tributos de outras cidades. Então Atenas se torna, digamos assim, líder, né, da confederação. Poderia ver isso em menor escala, né, como, por exemplo, aconteceu com o Dionísio I. Dionísio I havia conquistado várias cidades da Sicília, mas ele não criou uma confederação, né, ele tentou unificar isso na mão dele. Deu errado, né, ele não tinha amigos. Então, mais ou menos isso a dinâmica política. E o Dionísio II? O Dionísio II, ele estava seguindo... Ele herdou seguindo... essa região toda e conseguia manter, não conseguia? Ele herdou a região em conflito, porque quando o pai dele morreu... Né? Ele tinha dominado, mas Sim. não tinha estabelecido. Quando o pai dele morreu, os outros reis dominados falaram, não vou obedecer esse moleque, né? Agora que o governo se fragilizou, eu vou me virar contra. E não só as cidades da Sicília viram esse momento de fragilidade e foram lutar contra a Sicília. Né? Na ponta da África setentrional havia a cidade de Cartago. Né? Então, Cartago, naquela época, era a principal potência assim, né, do estrangeira. Né? Tanto que ameaçava a cidade de Siracusa. Né? E Roma, nessa época, estava tranquilinha ainda, não
expansionista. Roma. Nossa. Estava brigando com os etruscos ainda. Roma lá com os etruscos. Roma era um cercadinho de madeira. As Romas dessa época eram, né? A Grécia, as cidades e Cartago, né? Sim. Sim. É. Essa expressão mamar nas tetas do governo, nossa, eu fico assim, Não sei. eu não vejo nenhum governo que tem esse símbolo, assim, que nem Roma tinha esse. Não sei se vem daí. Porque no símbolo deles era uma coisa boa, né? Porque significava que eles estavam sendo nutridos, alimentados por esse espírito lobo, né? Esse espírito expansionista, predador, de grupo, né? De fidelidade e tal. Então, eles consideravam uma coisa legal. Até porque isso de ser amamentado por feras, né? É um símbolo recorrente na mitologia. Zeus, por exemplo, ele foi amamentado, nutrido, né, por uma cabra lá da mitologia. Que mais? Há um episódio que alguém é alimentado por um urso, eu esqueci quem é. Mas é um símbolo legal, assim. Nos próprios mistérios de Dionísio, né, um dos milagres que eram tidos, né, nesse mistério, porque qual a questão? Quando você integrava essa sombra, né, a sombra da qual Dionísio fala não é também só uma sombra pessoal, interna e tal, mas é como se fosse o cosmos, né? Então, essa parte que você não conhece, dentro de você, é essa parte, né, cosmológica. Quando você conhece, adquire essa parte, você se torna meio que né, com a natureza. Então, nos mistérios de Dionísio, por exemplo, né, vocês podem ver isso lá nas bacanas. As mulheres conseguiam ter leite e amamentar os animais, era uma coisa assim, né, comum. Sei lá, as flores nasciam no chão onde as pessoas pisavam, os animais ferozes se aproximavam e se deitavam, né, tipo dóceis, né. Forte de uma índia alimentando um animal. Macaquinho. Acho que é um macaquinho, né? Eu vi assim. E na época, assim, muita gente ficou chocada com aquela. Mas é isso, assim, o Dionísio é essa integração total, assim, né, com o universo, né? É bem legal. Bem legal. E ao mesmo tempo a descoberta da própria identidade, né? Porque essa parte que a gente não conhece essa parte que falta, né, de ser a identidade completa. Mas, né, nas tragédias o que acontece? Quando a pessoa resiste a essa descoberta, acontece a tragédia, né? Despedaçado. Despedaçado. E às vezes a sua identidade que você tanto almeja, que você idealiza, também está fora de questão. Às vezes a sua verdadeira identidade não é, né? Como no caso do Édipo, né? Matar sua mãe, quer dizer, matar seu pai e se casar com sua mãe. Então, beleza? Deixa eu ver até onde a gente foi. Muito bem. Ó, na minha edição a gente foi até a página 87 aqui, que é 300 o comecinho da parte da tese da inexpressibilidade. Então eu vou voltar a ela, acho que não é bom também a gente avançar muito, senão eu vou ter que fazer uma super recapitulação. Mas ó, a carta 7, acho que no próximo encontro a gente termina. Mas é bem curtinho. Bom, o próximo. Vamos fazer uma votação, gente? Eu não quero escolher isso. Tá bom. Vamos fazer o A banquete. gente vota para que você seja o ditador. Exatamente. Né? Excelente. Não, pode seguir o Vamos roteiro. fazer o Fedro, então. Fedro. O Fedro. Tá ótimo. Tá. Fedro eu confundo com Fedron, não é? Não, Fedro é um jovenzinho. Tá. Quer dizer, o Fedron também é um jovenzinho. Mas o Fedro é um jovenzinho, tipo, que gosta dos sofistas, dos oradores. Ah, tá. O Fedron já é discípulo, né? O Fedron já é discípulo. É bom já deixar decidido, porque é logo, né? Agora a gente já compra, porque as duas, isso é
listinha. Anotei. Fedro. Fedro. Tudo bem, gente? Então, Obrigada. é isso. Obrigada. Ó, deu 1 hora certinha aqui a gravação. Uou!